Bem-vindos. Hoje vamos debruçar-nos sobre a festa do Corpus Christi, uma data bem muito solene no calendário católico, e vamos fazê-lo com base numa análise bastante incisiva de Armando Olaio. Ele levanta algumas questões pertinentes sobre como esta celebração se institucionalizou. Exatamente. E sobre como ela é vivida hoje em dia, não é? Precisamente. O nosso objetivo aqui é explorar esses argumentos do Armando Olaio, perceber a tensão que ele identifica entre, a pompa da festa e aquilo que ele vê como a simplicidade da mensagem evangélica. Aquela mensagem mais radical, talvez? Sim, radical na sua simplicidade. O Armando Olaio começa por nos lembrar da origem. Foi o Papa Urbano IV, lá em 1264, que a instituiu. O propósito era claro: honrar a Eucaristia. Certo. Mas, logo a seguir, o Olaio estabelece um contraste muito forte. De um lado, temos esta celebração grandiosa que se desenvolveu ao longo dos séculos. Do outro? Do outro, o pedido simples de Jesus na última ceia: fazei isto em memória de mim. É aqui que o Armando Olaio assenta a sua crítica principal, não é? Exatamente aí. E ele, o Armando Olaio, explora essa tensão de uma forma muito interessante. Ele pega na criação da festa, com toda a sua formalidade, e contrapõe-na ao núcleo da mensagem de Jesus, que, na leitura que ele faz, se centra no amor, na justiça, na misericórdia. Ele até usa passagens bíblicas para isso. Sim, lembro-me dele referir Mateus, acho eu. Sim, Mateus 22, o resumo da lei no amor a Deus e ao próximo. E também a crítica aos fariseus, a Mateus 15, que honravam a Deus só com os lábios. Quer dizer, para o Armando Olaio, a fé autêntica vive-se no dia-a-dia, com humildade, não tanto nestas grandes exibições. E o que acho interessante na análise do Armando Olaio é que ele não fica só pela questão teológica ou espiritual. Ele avança mesmo uma interpretação das motivações, mais terrenas talvez, históricas, institucionais. Sem dúvida. Essa é uma parte fundamental da análise dele. O Armando Olaio sugere que a festa do Corpus Christi, além da sua dimensão devocional, teve também um papel estratégico para a Igreja medieval. Estratégico como? Bem, como uma forma de reafirmar a sua autoridade numa época com desafios, de combater outras visões teológicas, as tais heresias, e, claro, de reforçar o controle sacramental. Ou seja, na visão de Armando Olaio, era também uma questão de poder institucional, de dizer que o caminho para a graça passava pela Igreja Oficial. Isso levanta questões sobre como ele, o Armando Olaio, vê a festa hoje em dia. Ele parece ter uma visão crítica da forma como ela acontece. Tem. E é fascinante como o Armando Olaio analisa essa transformação. A Eucaristia, que seria um ato de comunhão, torna-se, na visão dele, quase um espetáculo. Um espetáculo. Sim. Ele aponta o dedo às procissões muito grandiosas, aos gastos, por vezes enormes, com os tapetes de flores, os ornamentos, coisas que, na perspectiva do Olaio, se afastam muito do espírito de simplicidade e de comunhão com os mais pobres que ele associa ao Evangelho. E que podem até desviar o foco. Podem desviar o foco, sim. E, segundo o Armando Olaio, podem até servir outros interesses, económicos, políticos locais. Ele até recorda aquela advertência de Jesus: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A pompa, paradoxalmente, pode afastar da raiz espiritual. Então, o argumento central do Armando Olaio, se estou a perceber bem, é sobre o que significa, na verdade, celebrar o corpo de Deus. Para ele, é mais do que um ritual. Muito mais. Para Armando Olaio, celebrar o corpo de Deus devia traduzir-se na prática do evangelho social. Ou seja, em ações concretas. Defender os pobres, lutar pela justiça, partilhar o pão, o material e o espiritual. Ele argumenta que a festa, como muitas vezes a vemos, corre o risco de se esvaziar desse sentido, de ser um ritual, desligado do compromisso ético. é um apelo à ação, no fundo. É um apelo do Armando Olaio a encarnar a fé na vida real. Mas é importante talvez sublinhar algo que o próprio Armando Olaio parece querer deixar claro. A crítica dele é à forma institucionalizada, não à fé em si ou à Eucaristia. Absolutamente. A análise de Armando Olaio não é uma rejeição da fé. De todo. É um apelo forte à coerência. Coerência evangélica. Ele defende que a verdadeira memória de Jesus, o fazei isto, não se cumpre só com os rituais externos, os tapetes, o incenso, mas sim na prática diária da partilha, do perdão, da justiça. É um desafio a alinhar o que se celebra com o como se vive.
Portanto, resumindo esta análise de Armando Olay que exploramos, temos esta tensão fundamental entre um ritual que se tornou grandioso, o Corpus Christi, e aquilo que ele interpreta como a simplicidade radical e o apelo à ação da mensagem de Jesus. No fundo, é um convite de Armando Olay para pensarmos na coerência entre o que acreditamos e o que fazemos. Exato. E a reflexão final que a análise do Armando Olay nos deixa é talvez a mais provocadora. Ele pergunta: onde é que encontramos verdadeiramente o corpo de Cristo hoje? Estará só no templo, na hóstia consagrada? Ou estará também, e o Olay parece sugerir que de forma mais urgente, naqueles que ele chama os esquecidos do mundo? Nos explorados, nos marginalizados. Exatamente. Nos que sofrem injustiça, a verdadeira celebração, sugere a conclusão de Armando Olay, exige mais do que adornos. Exige ação, justiça, partilha. Fica a questão, não é? Onde reside, afinal, o sagrado?